Fala pessoal, estamos de volta com a nossa aula de morfologia, processo de formação das palavras, para falarmos hoje sobre composição. Lembra do vídeo anterior que nós falamos do processo de formação através da derivação? Hoje nós iremos falar sobre o processo de formação através da composição. Beleza? Então vamos lá, bem simples e bem prático para a gente tirar essa dúvida sobre o processo de formação das palavras através da composição. Beleza, pessoal? Então veja, composição é o processo de formação de uma nova palavra chamada composta. É o quê? É quando nós temos a união de dois ou mais radicais ou palavras que a gente junta a união dela para compor uma nova palavra. Isso aí é o que eu chamo de processo de formação por composição. Lembre-se que nós estamos estudando sobre a formação das palavras, como as palavras foram formadas. Então, dentro desse processo de formação, na aula anterior, no vídeo anterior, nós falamos das derivações, como é que é formada uma palavra através da derivação de outra. Aqui nós estamos falando da composição, como é que ela é formada através desse processo de composição. Então, quando eu falo de composição, eu falo de composta. Eu estou falando da união de duas ou mais palavras e de dois ou mais radicais. União de palavras. Eu pego uma palavra, eu pego outra, vou uni-las e vou criar uma nova palavra. Dentro desse conceito, dentro desse contexto de formação através da composição, nós temos dois tipos de composição, que é a composição por justaposição e a composição por aglutinação, certo? Justaposição e aglutinação. A composição por justaposição é quando as palavras elas se unem e não há perda de nenhum dos elementos, de nenhuma palavra, nem na primeira nem na segunda. Vamos dizer que eu tenho aqui duas palavras, vou uni-las e quando eu faço essa união para ter uma nova palavra, não há perca, não tem perda de nenhum elemento das duas palavras. Por exemplo, na palavra sexta-feira, sexta mais feira, eu vou usar e criar a palavra sexta-feira. Lembrando que pode ou não haver o uso do hífen. Lembrando que nessa união, tanto faz ter palavras com o hífen ou palavras sem o hífen, desde que a união seja feita sem que não tenha perda de nenhum elemento, não tenha perda de nenhum elemento de nenhuma palavra, certo? Nenhuma das palavras que foram unidas. Deixa eu dar outro exemplo. Arco-íris. Eu tenho uma palavra arco, mas a palavra íris. Então formei arco-íris. Na palavra que eu formei, essa nova palavra arco-íris, veja que eu não perco nenhum elemento. Outro exemplo bem prático. Na palavra passatempo, eu tenho passa mais tempo. Então, se eu tenho passa mais tempo, uni as duas e formei passatempo. Pontapé. Ponta mais pé ficou pontapé. Lembrando que eu estou falando a vocês, quando eu tenho esse processo por justaposição, não há perda, não perde nenhum elemento, porque aí tem a dúvida da palavra girassol. Gira mais sol, eu formei girassol, mas veja que foi acrescentado um S, foi acrescentado, senão ia ficar girassol, não ia ficar uma coisa muito deselegante. Então, girassol, processo de formação por justaposição, beleza? Tudo ok aí? Quando eu falo de justaposição, eu estou falando de união de palavras que não perde nenhum elemento. Vamos para o próximo. Composição por aglutinação. Quando eu falo nesse processo de composição de aglutinação, também estou falando da união de palavras. Eu vou unir radicais ou palavras, estou unindo, só que, diferentemente da justaposição, na aglutinação existe a perda de elementos. Existe perda de fonemas, de letras, vai perder. Perde o elemento de alguma das palavras. Por exemplo, na palavra planalto. Para eu poder formar a palavra planalto, eu tenho plano mais alto. Plano mais alto é igual a planalto. Veja que perdeu aí elementos. Letras se perderam no caminho. Sons se perderam no caminho. Por exemplo, pernilongo. Perna mais longo. Pernilongo. Aguardente. Água mais ardente. Veja que quando eu vou formar essas palavras, algum elemento se perde. Algum elemento ficou. Foi abandonado. Então veja.
Água mais ardente é igual a aguardente. Unir duas palavras e um elemento se perdeu. Aí eu tenho um processo de formação da palavra composição por aglutinação. Vamos lá, só para ficar bem fixo mesmo na sua mente e que você não erre mais. Justaposição não tem perda de elementos quando eu faço a união. Aglutinação tem perda de elementos quando eu faço essa união. Água mais ardente é igual a aguardente. Ok? Tudo ok? Vamos para outros processos de formação de palavra. Aí tem esses outros processos também que são muito utilizados. Por exemplo, hibridismo. O que é o hibridismo, professor? É a palavra criada a partir de dois radicais de línguas diferentes. Por exemplo, tem uma palavra automóvel. Auto, que é grego, e móvel, que é português. Foi formada uma palavra através de duas línguas diferentes. Automóvel. Auto, grego, móvel, português. Burocracia. Buro, francês, cracia, grego. Então eu tenho a palavra burocracia, de buro do francês e de cracia, que é do grego. Aí você vai ter depois que dar uma estudada nessas palavras híbridas para ver aí a origem delas. Eu aconselho você a fazer isso. Vamos para o próximo. Neologismo. O que é o neologismo, professor? É a criação vocabular para atender a novas necessidades comunicativas, podendo se originar de outros processos de formação de palavras. Veja só, o que quer dizer isso? Neologismo é quando surge uma nova palavra, é quando cria-se um vocabulário para atender a novas necessidades do meio comunicativo. Por exemplo, a palavra internetês, se você procurá-la no dicionário, não vai encontrar internetês não, ela surgiu através de uma necessidade comunicativa. Deletado, deletado também é uma outra palavra que surgiu através dessa necessidade de haver um processo comunicativo. Então, quando tem essa necessidade de surgir uma palavra nova, aí as pessoas criam vários neologismos. Não confunda neologismo com estrangeirismo. Estrangeirismo é quando eu pego uma palavra emprestada de uma outra língua. Por exemplo, a palavra e-mail, a palavra show. Veja que eu peguei essas palavras de uma outra língua e ela está fazendo o meio do nosso dia a dia. Ela faz parte do nosso meio. Quando eu pego essas palavras, tomo elas emprestadas, eu digo assim, ô língua, me arruma aí essa palavrinha show para eu colocar aqui, para não dizer que vai ter ali um risca-faca, vai ter ali um levanta-poeira, não sei o que danado, um rala-bucho, aí vai ter um show. Então, eu trouxe uma palavra emprestada. E por último, para a gente encerrar esse estudo de composição, processo de formação das palavras, nós temos as palavras valise. Valei, meu Deus do céu! O que é valise, professor? Não é varizes não, minha gente, é palavras valise. Palavras valizes, valise é a combinação de duas palavras. É quando eu combino duas palavras, sendo que, quando eu faço essa união, combino essas duas palavras, uma delas vai ser reduzida. Eu vou colocar as duas palavras, ou as duas são reduzidas, ou pelo menos uma delas é reduzida. E aí eu formo um novo vocábulo que vai abarcar os dois significados das palavras que foram unidas. Ou seja, todas as duas palavras elas vão ter o seu significado ainda permanente, vai abarcar. Tá entendendo? Então vai reduzir apenas na palavra. Vamos dar um exemplo aqui para vocês. Portunhol. Portunhol, eu tenho aí a combinação de português e espanhol. Portunhol. Showmício, eu tenho aí a combinação de show e comício. Formei showmício. Flamengo e Fluminense, eu tenho o Fla-Flu, certo? Então isso aí é a palavra valise, para você não dizer mais valei, professor. Beleza, pessoal? Essa aí é bacana demais. Morfologia foi o nosso estudo do processo de formação das palavras por composição. A gente se vê aí em outros vídeos, em outras aulas. Fui embora, valeu!